Você sabia que Judy Garland, Jean Harlow e Lana Turner foram discretamente levadas para clínicas ocultas sob nomes falsos, com solucionadores dos estúdios puxando as cordas? Sem manchetes, sem explicações, apenas silêncio e um sonho apagado. Esses não eram casos raros, eram rotineiros. Prepare-se para conhecer as mulheres que pagaram o preço máximo pela fama na velha Hollywood. Judy Garland. Aos 19 anos, Judy Garland já era uma das maiores estrelas da MGM e uma das mais rigorosamente controladas. Em 1941, a jovem de O Mágico de Oz casou-se secretamente com o músico David Rose, contra as ordens do estúdio. Logo depois, Judy engravidou. A reação das pessoas ao seu redor foi rápida e implacável. Executivos da MGM, a própria mãe de Garland, Ethel, e até mesmo seu marido, Rose, todos concordaram que um bebê destruiria a imagem de garota da casa ao lado de Judy. Garland implorou para ficar com seu filho. Eu disse que é meu, eu preciso tê-lo, ela recordou mais tarde. Mas ela não tinha poder para resistir às 3 forças que dominavam sua vida. Sob pressão, Judy foi levada a um pequeno escritório decadente fora de Los Angeles, onde a gravidez foi silenciosamente interrompida. O casamento nunca foi o mesmo, ela admitiu sobre as consequências, descrevendo-se como desolada e sentindo-se como propriedade pessoal do estúdio. Não seria a última vez que a MGM interviria em sua vida privada. Em 1943, Garland iniciou um caso clandestino com o ator Tyrone Power. Novamente, ela ficou grávida. E novamente, o famoso solucionador de problemas da MGM, Howard Strickland, organizou um aborto em segredo. Esses traumas acumulados tiveram um impacto pesado na jovem estrela. Anos depois, observadores associariam as lutas de uma vida inteira de Garland com depressão e abuso de substâncias às cicatrizes psicológicas, de ter suas escolhas mais pessoais tomadas dela de forma tão cruel. Eventualmente, Garland teve filhos em tempos mais felizes, mas os abortos forçados de sua juventude permaneceram como um capítulo formativo sombrio, uma ilustração sombria de como mesmo a pequena querida cintilante de Hollywood não foi poupada do controle implacável do sistema de estúdios sobre os corpos das mulheres. Jean Harlow, ela era a loira fatal original de Hollywood, exalando confiança e sensualidade na tela. No entanto, a fama deslumbrante de Jean Harlow teve um custo pessoal insuportável. Rumores circulavam de que a MGM proibiu Harlow de se casar com seu grande amor, o ator William Powell, porque uma esposa fatal poderia perder o apelo dos fãs. Independentemente disso, Harlow continuou seu caso com Powell, e em pouco tempo, a estrela de 24 anos se encontrou grávida. O pânico tomou conta do estúdio. Em 1935, a MGM arranjou para que Harlow entrasse no Hospital Good Shepherd, sob um pseudônimo, ostensivamente para descansar. Na realidade, para fazer um aborto secreto. O procedimento foi abafado, explicado à imprensa como uma apendicectomia, ocorrendo até na mesma suíte privada do hospital que ela usara 1 ano antes para aquele mesmo pretexto. De acordo com o biógrafo E. Joe Fleming, este foi na verdade um dos múltiplos abortos que Harlow passou durante sua curta vida. Apenas 1 ano antes, enquanto era casada com o cinematógrafo Hal Rosson, Jean ficou grávida de um amante, e da mesma forma, internou-se em um hospital para uma apendicite, que na verdade, terminou aquela gravidez. A própria mãe de Harlow, obcecada com a carreira de Jean, racionalizou friamente essas decisões. Um filho poderia esperar, sua carreira não. Ela supostamente disse. Cada aborto deixou cicatrizes invisíveis na jovem atriz. Amigos notaram o crescente estresse de Harlow e suas emoções frágeis por trás de sua fachada vibrante. Tragicamente, Jean Harlow nunca conheceria os filhos que sacrificou pela fama. Ela morreu em 1937, aos apenas 26 anos, oficialmente de insuficiência renal, uma lenda de Hollywood cujo brilho público radiante ocultava a tristeza e os abusos que sofreu em privado, incluindo o sacrifício supremo exigido por seu estúdio e pelas circunstâncias. Bette Davis. Renomada por seus olhos penetrantes e personagens determinados, Bette Davis projetava força na tela. Nos bastidores, essa força foi testada por escolhas pessoais angustiantes. Na década de 1930, enquanto a fama de Bette ascendia, ela também se tornou a única provedora de sua família, sustentando sua mãe, irmã e um marido com o que ganhava no estúdio. A maternidade não se encaixava nessa equação. Em 1934, Davis descobriu que estava grávida justo quando um papel crucial chamava. Em vez de perder o papel que poderia torná-la uma estrela, Bette tomou uma decisão fatídica. Se ela tivesse tido um filho em 1934, teria perdido o maior papel de sua vida até então. Confessou mais tarde, referindo-se ao filme Servidão Humana, que lhe rendeu a primeira indicação ao Oscar.
Então, Bette Davis interrompeu a gravidez, priorizando sua carreira. Mas eu não perdi nenhum desses papéis e não senti falta de ter uma família. Ela refletiu. Não foi a única vez. Ao longo da próxima década, Davis tornou-se uma das principais atrizes de Hollywood e passou por vários abortos pelo caminho para garantir que nada interrompesse seu avanço. Ela sentia que era necessário, acreditando que uma mulher não podia ter uma carreira e filhos ao mesmo tempo. Só muito mais tarde, Bette se permitiu tornar-se mãe. Seu primeiro filho nasceu quando Davis tinha 39 anos, muito depois de seus anos de auge. Naquela época, ela se orgulhava de provar que podia ser tanto mãe quanto atriz em atividade. Ainda assim, houve-se um eco de arrependimento nas tiradas duras de Bette. A dureza de Davis a sustentou, mas a dor daquelas decisões difíceis e frequentemente dolorosas permaneceu parte de sua história não contada, um testemunho das duras negociações que Hollywood exigia, até das suas mulheres mais fortes. Lana Turner. Para o público, Lana Turner era a personificação do glamour dos anos 1940, uma estrela sedutora conhecida como The Sweater Girl, mas sua vida pessoal contava uma história muito mais sombria. Em 1941, Turner, de 20 anos, fugiu com o líder de banda Artie Shaw. Apenas 3 meses após o casamento, Lana ficou grávida. A notícia foi tudo menos bem-vinda na MGM. O estúdio e a própria mãe de Lana rapidamente conspiraram em um plano drástico para proteger a imagem de símbolo sexual emergente de Turner. Howard Strickling, o solucionador de problemas da MGM, enviou a jovem atriz em uma falsa turnê de publicidade para Honolulu, aparentemente para promover um filme. Na verdade, era para ser o local de um aborto secreto, um procedimento ilegal realizado em um quarto de hotel, longe de olhares curiosos. Os detalhes eram horríveis. Lana Turner foi forçada a se submeter ao aborto sem anestesia, deitada em uma cama com dor, enquanto sua mãe cobria sua boca para abafar qualquer grito. O médico pago pelo estúdio recebeu $500 por essa tarefa sombria, uma taxa que a MGM friamente deduziu do próprio salário de Turner depois. Incrivelmente, dentro de uma semana, Lana estava de volta a um estúdio de Hollywood, filmando Ziegfeld Girl, como se nada tivesse acontecido. A repercussão emocional foi imensa. O casamento de Turner com Shaw desmoronou, e ela se jogou de volta ao trabalho, carregando seu trauma em silêncio. No entanto, o ciclo se repetiu. Alguns anos depois, Lana iniciou um caso apaixonado com o ator Tyrone Power. Ela novamente ficou grávida fora do casamento e, mais uma vez, Strickling organizou um aborto, discretamente resolvendo a questão antes que os colunistas de fofoca descobrissem. Aqueles mais próximos de Turner notaram uma mudança. Por trás do sorriso polido, escondiam-se tristeza e resiliência duramente conquistada por causa dessas provações. Décadas depois, Lana Turner reconheceu a imensa pressão sob a qual viveu, dizendo: Hollywood esperava que eu fosse uma garota glamourosa 24 horas por dia. Ela aprendeu da maneira mais difícil o que isso significava, suportando uma agonia indescritível em serviço de uma imagem, com cicatrizes para provar isso. Joan Crawford. Joan Crawford construiu sua lenda com disciplina, ambição e uma determinação implacável para escapar de seu passado miserável. No início da década de 1930, Crawford era uma estrela de destaque na MGM, mas nem ela estava imune ao controle rígido do estúdio sobre as vidas privadas. Em 1931, Joan era casada com o ator Douglas Fairbanks Jr., mas rumores a ligavam romanticamente a Clark Gable, seu co-estrela em dramas de salão de dança. Naquele ano, Crawford descobriu que estava grávida e acreditava que Gable era o pai. O timing foi desastroso. Ela e Fairbanks estavam afastados, e uma gravidez escandalosa poderia arruinar as 3 carreiras. O reparador da MGM, Howard Strickling, interveio rapidamente. Ele arranjou para que Joan fizesse discretamente um aborto antes que os tabloides descobrissem. Sempre preocupada com sua imagem, Crawford inventou uma história de capa, até mesmo para contar a Fairbanks. Ela alegou que tinha sofrido um aborto espontâneo, após escorregar e cair no convés de um navio durante as filmagens. A verdade permaneceu enterrada por décadas. Crawford voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido, sua fachada impassível intacta. Joan sabia de onde vinha e não queria voltar para lá, observou um escritor sobre sua determinação feroz. De fato, Joan Crawford faria o que fosse necessário para manter seu estrelato duramente conquistado. Anos depois, incapaz de ter filhos, ela adotou 4 bebês e se apresentou publicamente como uma mãe devotada. Mas a tragédia de sua primeira gravidez perdida perdurou na história de Hollywood como um segredo aberto. Biógrafos sugerem que não foi a única interrupção em sua vida, apenas a mais conhecida. Durante tudo isso, Crawford manteve sua dor privada. Na tela, ela projetava força e sofisticação, nunca insinuando o desgosto juvenil que havia suportado a pedido da MGM.
Só muito mais tarde, que o quadro completo emergiu por trás da lendária determinação de Joan Crawford, estavam os sacrifícios e segredos exigidos pelo código moral implacável do sistema de estúdios. Rita Hayworth. Apelidada de deusa do amor pela imprensa, Rita Hayworth era o epítome do glamour e da desejabilidade nos anos 1940. Fora das telas, porém, Rita Cansino ansiava por normalidade, um casamento estável, filhos, uma vida além dos holofotes do estúdio. Essas esperanças colidiram tragicamente com as exigências de Hollywood. Hayworth casou-se com Orson Welles em 1943 e logo engravidou de seu primeiro filho. Essa gravidez ela levou até o fim, dando à luz uma filha em 1944. Mas quando Rita engravidou novamente durante os tumultuosos últimos anos de sua relação com Welles, tanto seu marido quanto o estúdio ficaram inquietos. A Columbia Pictures, que havia meticulosamente transformado Rita de suas raízes espanholas em um sex symbol totalmente americano, não queria sua principal estrela fora de ação com outro bebê. De acordo com amigos, Hayworth foi pressionada a terminar a gravidez. O próprio Welles não estava pronto para outro filho, e os chefes do estúdio temiam que a maternidade diminuísse o apelo sexual de Rita. Dividida entre seu desejo pessoal e a pressão externa, Rita Hayworth relutantemente passou por um aborto durante esse período. A provação a deixou emocionalmente devastada. Para uma mulher que frequentemente expressava o desejo de ter uma família amorosa, foi um sacrifício amargo. Tragicamente não foi o último. Em 1948, após separar-se de Welles, Hayworth iniciou um caso apaixonado com o ator Glenn Ford, enquanto também era cortejada por Howard Hughes. Naquele verão, Rita descobriu que estava grávida mais uma vez. Hughes, conhecido por exercer controle sobre suas parceiras românticas, ficou furioso com a situação e insistiu que Rita se livrasse disso. Com grande segredo, Hayworth viajou para um hospital na França, onde interrompeu a gravidez com o consentimento tácito de Ford. Foi dito à imprensa que Rita adoeceu repentinamente, escondendo a verdade sobre sua ausência. Após este segundo aborto forçado, Hayworth ficou com o coração partido. A única felicidade que já conheci é com os meus filhos, confidenciou mais tarde. Uma admissão comovente para uma estrela que foi 2 vezes negada a chance de ser mãe. Refletindo sobre seus casamentos fracassados e o mito de Hollywood, Rita disse famosamente: "Todo homem que conheci se apaixonou por Gilda e acordou comigo." Nessa citação melancólica está a dor de uma mulher adorada por milhões como uma ilusão, mas frequentemente deixada sozinha e sofrendo em sua vida real. A carreira brilhante de Hayworth escondia feridas infligidas por aqueles que valorizavam a imagem acima de sua humanidade, fazendo de seu título de deusa do amor uma coroa de espinhos irônica. Marilyn Monroe. A vida de Marilyn Monroe se desenrolou como um conto de fadas trágico, repleto de altíssimos momentos e quedas devastadoras. Entre os capítulos mais dolorosos estavam as experiências de Monroe com a gravidez. Ao longo dos anos 1950, enquanto sua estrela brilhava intensamente, Marilyn desesperadamente desejava um filho e uma família estável, o lar amoroso que nunca teve como menina órfã. Mas o destino e Hollywood tinham outros planos. Ela sofreu vários abortos espontâneos em seus casamentos posteriores, que são bem documentados. Menos discutidos abertamente foram os abortos que Monroe supostamente realizou no início de sua carreira. Fofoqueiros do estúdio insinuavam que, no início da década de 1950, quando Monroe ainda estava se firmando como a principal loira bombástica da 20th Century Fox, ela engravidou acidentalmente e foi persuadida a interromper a gravidez para não desviar sua trajetória. Na época, Monroe tinha acabado de começar a conseguir papéis de destaque como em Niagara e Os Homens Preferem as Loiras. Um bebê fora do casamento teria escandalizado os estúdios conservadores e afetado seu status crescente de símbolo sexual. Então, a portas fechadas, houve pressão e Monroe resolveu o problema discretamente. Os relatos diferem sobre quem poderia ser o pai. Alguns biógrafos apontam para um relacionamento com o treinador de voz Fred Karger, outros para seu agente, Johnny Hyde. Mas todos concordam que Marilyn enfrentou essa escolha difícil não inteiramente por sua própria vontade. Décadas depois, um amigo afirmou que Monroe passou por múltiplos abortos secretos e que os procedimentos podem ter contribuído para os problemas de fertilidade que a atormentaram depois. A própria Monroe nunca falou publicamente sobre esses incidentes. No entanto, vislumbres de sua angústia interna surgiram em cartas e entrevistas. Em um comentário comovente, ela refletiu: "A fama passará, e por tanto tempo eu tive você, fama. Se ela for embora, eu sempre soube que era volúvel." Essas palavras insinuam o vazio que ela sentia, que toda a popularidade do mundo não poderia compensar a felicidade pessoal que lhe foi negada. No final da década de 1950, casada com o dramaturgo Arthur Miller, Marilyn tentou ativamente começar uma família, mas sofreu abortos espontâneos várias vezes, levando-a a espirais de depressão.
O público via apenas a fachada glamourosa, o vestido branco esvoaçando sobre a grade do metrô, o cabelo platinado e os lábios vermelhos, sem saber da angústia privada de uma mulher que foi coagida a renunciar a seus filhos não nascidos em serviço dessa mesma imagem. A história de Marilyn Monroe é talvez a mais trágica de Hollywood, sua fama radiante sempre sombreada pela solidão e perda que a acompanharam. Ava Gardner. Sedutora e autoconfiante, Ava Gardner foi uma das principais estrelas da MGM no final dos anos 40, famosa por sua beleza e espírito ardente. Mas quando Ava se casou com Frank Sinatra em 1951, ela rapidamente se deparou com as cláusulas implacáveis de seu contrato com o estúdio. Não muito tempo após o casamento, Ava engravidou do filho de Sinatra, um momento que poderia ter lhe trazido alegria. Em vez disso, encheu-a de pavor. A MGM tinha todo tipo de cláusulas de penalização sobre suas estrelas terem bebês. Gardner revelou mais tarde. O estúdio poderia suspendê-la, cortar seu salário, até mesmo processá-la por danos se a gravidez a impedisse de cumprir seus papéis nos filmes. Na época, a própria carreira de Sinatra estava tropeçando e o dinheiro estava escasso. Se eu quisesse um bebê, meu salário seria cortado. Então, como eu poderia ganhar a vida? Frank estava falido e meus futuros filmes iam me levar por todo o mundo, explicou Ava. A escolha, como ela via, era devastadora, mas clara. Em 1952, a MGM fez arranjos discretos para Ava Gardner voar sozinha para Londres. Alguém do estúdio estava comigo o tempo todo. O aborto foi sigiloso, muito discreto. Ava contou sobre a viagem secreta. Sem sequer informar Sinatra, ela fez um aborto no exterior, longe dos fofocas de Hollywood. Frank Sinatra nunca soube que sua esposa estava grávida. Ava manteve todo o drama completamente privado. Ela voltou para a Califórnia e retomou o trabalho como se nada tivesse acontecido, dedicando-se às filmagens de Mogambo. Mas por dentro, Ava lutava com culpa e tristeza. Em sua autobiografia, ela admitiu que, embora não se arrependesse de sua carreira brilhante, às vezes se perguntava como teria sido se tivesse ficado com aquela criança. Amigos notaram uma nova dureza em Ava após Londres, uma compreensão de que o estúdio controlava seu destino. Ela manteve uma atitude corajosa, brincando anos depois sobre seus 3 casamentos tempestuosos e afirmando ironicamente: "Sou a adolescente mais velha do mundo." No entanto, a vulnerabilidade transparecia. Ava nunca teve filhos. Acho que tinha medo. Refletiu, sabendo quão perto esteve uma vez e como foi brutalmente forçada a escolher. A história dela, antes secreta, agora perdura como um dos exemplos mais claros do controle tirânico da MGM. Até mesmo uma mulher tão forte como Ava Gardner foi obrigada a se submeter à sua vontade, em detrimento de suas esperanças mais profundas. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge fez história em 1954 como a primeira mulher negra indicada ao Oscar de melhor atriz por seu papel em Carmen Jones. No entanto, sua ascensão expôs os padrões duplos implacáveis de Hollywood. Em 1955, ela começou um romance secreto com seu diretor, Otto Preminger, que era branco e casado. Quando Dorothy descobriu que estava grávida, confiou em apenas alguns poucos de confiança e foi recebida não com apoio, mas com pânico. A 20th Century Fox, que a mantinha sob contrato, insistiu que a gravidez fosse interrompida. Eles argumentaram que uma mulher negra solteira carregando o filho de um homem branco casado devastaria sua imagem cuidadosamente cultivada como uma ingênua sedutora, mas inocente, e provocaria um escândalo incontrolável na América segregada. Preminger recusou-se a deixar a esposa não oferecendo refúgio. Encurralada pelos executivos do estúdio que colocaram o aborto como uma condição para a continuação do seu emprego, Dandridge concordou relutantemente. Ela desapareceu da vista do público sob o pretexto de uma pausa para a saúde, enquanto a Fox organizava discretamente o procedimento. Fisicamente recuperada, mas emocionalmente devastada, ela posteriormente lamentou a perda do que chamou de minha única chance real de ter uma família. Exausta e com o coração partido, Dorothy afastou-se da produção de filmes por 2 anos. Embora tenha retornado à tela no final dos anos 1950 com talento intacto, o impulso de sua carreira havia estagnado. Tragédias pessoais adicionais ocorreram e ela morreu em 1965 com apenas 42 anos. A história de Dandridge revela como o racismo e o sexismo se entrelaçaram na antiga Hollywood, forçando mulheres de cor a sacrificarem seus sonhos mais profundos em prol de uma indústria que lucrava com seu brilho, mas negava sua humanidade. Ingrid Bergman. No final da década de 1940, Ingrid Bergman era o paradigma da pureza de Hollywood, adorada por papéis em filmes como The Bells of St. Mary's. Em 1949, enquanto filmava Stromboli na Itália, ela se apaixonou pelo diretor Roberto Rossellini. Ambos eram casados, e quando Ingrid ficou grávida, recusou-se a esconder sua escolha.
ela se separou do marido, preparou-se publicamente para ter o filho fora do casamento, e no início de 1950, deu à luz a seu filho, Roberto, em Roma, poucos dias antes de seu divórcio ser finalizado. A reação na América foi rápida e feroz. Ela foi denunciada dos púlpitos, vilificada nos tabloides e até condenada no plenário do Senado dos Estados Unidos como uma influência imoral. Os estúdios de cinema efetivamente a colocaram na lista negra, e ela não apareceu em um filme americano por quase 7 anos. Durante seu autoimposto exílio europeu, Bergman trabalhou com Rossellini e criou seus filhos, mantendo-se firme em sua decisão. Em 1956, ela fez um triunfante retorno a Hollywood, ganhando o Oscar de melhor atriz por Anastasia. Em entrevistas posteriores, ela insistiu que seu único pecado foi se apaixonar. Seu calvário forçou a indústria a confrontar seus rígidos códigos morais e abriu caminho para uma atitude mais compreensiva em relação às escolhas pessoais das mulheres. Em 1972, o Senado dos Estados Unidos até emitiu um pedido formal de desculpas por sua parte na perseguição, reconhecendo a injustiça de seu exílio. A coragem de Bergman em desafiar tanto o estúdio quanto a sociedade alterou para sempre o cenário para atrizes que ousaram colocar convicções pessoais antes da conveniência de suas carreiras. Loretta Young. Em 1935, Loretta Young, a devota ingênua católica da MGM, engravidou de seu co-estrela, Clark Gable, que era casado. Aborto, a solução padrão do estúdio, era impensável para Young. Em vez disso, ela arquitetou um estratagema ousado. Fingindo exaustão, ela desapareceu para uma vila privada, onde deu à luz uma filha em novembro. Para proteger sua reputação e seu filho, ela colocou o bebê em um orfanato católico. Depois anunciou à imprensa que estava adotando 2 meninas da mesma instituição. Depois que a adoção de uma criança não se concretizou, ela apresentou sua filha biológica, Judy, como sua filha adotiva. O estúdio ajudou a farsa ao divulgar histórias sobre a grave doença de Young. Pessoas da indústria de Hollywood sabiam a verdade, mas a imprensa convencional e o público continuaram convencidos. Young manteve o engano por anos, alterando a aparência de Judy para mascarar a semelhança com Gable. Somente na década de 1950, quando Judy confrontou sua mãe, a história completa veio à tona. Décadas depois, Young revelou que seu relacionamento com Gable não havia sido consensual, adicionando uma dimensão mais sombria à sua recusa em abortar. Ao longo de sua carreira, incluindo uma vitória no Oscar em 1947, ela manteve sua imagem virtuosa, mesmo carregando o peso emocional do segredo. A inteligente rejeição de Loretta Young à pressão do estúdio salvou a vida de sua filha, mas exigiu uma vida de subterfúgios, ilustrando os extremos a que as mulheres daquela época tinham que ir para preservar tanto a família quanto a carreira. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead foi a rebelde sem remorso de Hollywood nas décadas de 1920 e 1930, famosa por sua sagacidade, estilo de vida boêmio e desrespeito flamboyante pelas convenções. Ela se envolveu em casos com homens e mulheres, e quando ocorriam gravidezes indesejadas, tratava o aborto com a mesma casualidade de um procedimento estético. O biógrafo Lee Israel observa que ela fez pelo menos 6 abortos antes dos 35 anos, frequentemente brincando sobre seus repetidos resgates da maternidade. Essas foram escolhas eletivas, não impostas pelo estúdio, refletindo a forte priorização de Bankhead pela autonomia e carreira. Um procedimento no final dos anos 30 quase lhe custou a vida, deixando-a incapaz de ter filhos, um prognóstico que ela recebeu com um alívio agridoce. As tiradas irreverentes de Bankhead mascaravam o impacto físico e emocional de suas decisões. Marlene Dietrich mais tarde comentou que para a geração delas, o aborto era o nosso controle de natalidade, uma realidade que Bankhead personificava. Desimpedida por um filho, ela continuou sua ousada carreira até sua saúde declinar. Em entrevistas posteriores, ela provocativamente se declarou tão pura quanto a lama derretida, destacando seu desprezo pelas normas sociais. A história de Tallulah Bankhead revela um terceiro caminho na velha Hollywood, onde uma mulher tomou o controle de seu corpo e destino, mesmo a um grande custo pessoal, desafiadoramente reescrevendo a narrativa da autonomia feminina em uma era definida pela conformidade. Susan Hayward. Susan Hayward surgiu na década de 1940 como uma poderosa atriz dramática, casando-se com o também ator Jess Barker em 1944. Em 1945, deu à luz abertamente a filhos gêmeos, um movimento incomum para uma estrela de estúdio no auge. Ela planejou a gravidez durante uma pausa em projetos e, em seguida, rapidamente voltou ao trabalho enquanto os executivos discretamente minimizavam sua maternidade. Nos bastidores, Hayward provavelmente concordou em adiar ter mais filhos para manter sua trajetória de carreira. Biógrafos sugerem que ela pode ter passado por uma gravidez não planejada e um aborto subsequente no final dos anos 1940, sob pressão do estúdio, embora ela nunca tenha falado sobre isso. À medida que sua fama crescia com filmes como Smash Up e My Foolish Heart, ela lutava contra a insônia e a dependência de pílulas para dormir em meio a agendas de produção implacáveis.
Quando seu casamento se dissolveu em 1954, registros do tribunal sugeriram tensões em relação ao foco em sua carreira. A resiliência de Hayward culminou em um Oscar em 1959 por Quero Viver, no qual interpretou uma mulher no corredor da morte, uma irônica reflexão dos sacrifícios pessoais que ela fez para sobreviver às exigências de Hollywood. Embora nunca tenha detalhado publicamente suas lutas com gravidez e coerção do estúdio, sua resistência pessoal fala dos compromissos silenciosos que muitas atrizes da sua época fizeram para equilibrar ambição com realização pessoal. Judy Holliday. Judy Holliday subiu ao estrelato em 1950, com Nascida Ontem, ganhando um Oscar por sua interpretação de Billy Dawn. No mesmo ano, ela se casou com o músico David Oppenheim. Os estúdios Columbia e 20º Século Fox, ansiosos para explorar seu apelo fresco, insistiram para que ela permanecesse livre de compromissos familiares, efetivamente adiando a maternidade. Rumores mais tarde sugeriram que Holliday passou por pelo menos um aborto para manter sua carreira nos trilhos, embora ela nunca tenha confirmado isso. Amigos observaram sua crescente melancolia em relação a ter filhos, enquanto ela navegava por compromissos consecutivos de cinema e Broadway. Apenas depois que seu sucesso de bilheteria diminuiu e ela sofreu a perseguição durante a era McCarthy, é que ela escolheu ter um filho. Em dezembro de 1958, aos 37 anos, ela deu à luz seu filho, Jonathan, finalmente abraçando a maternidade que havia adiado por tanto tempo. Tragicamente, um diagnóstico de câncer de mama em 1960 encurtou sua vida aos 44 anos, após uma batalha de 5 anos. Aqueles próximos a Holliday acreditam que os mandatos não declarados do estúdio custaram-lhe anos de felicidade pessoal. Sua história destaca o controle insidioso que Hollywood exercia. Mesmo os talentos mais brilhantes tinham que subordinar suas vidas pessoais aos imperativos comerciais do estúdio, muitas vezes às custas de seus próprios desejos mais profundos. Clara Bow. Clara Bow, a emblemática flapper dos anos 1920, saiu da pobreza para se tornar a primeira verdadeira It Girl de Hollywood. A Paramount Pictures explorou sua imagem vivaz, mas gerenciou de forma implacável os escândalos que a cercavam, festas selvagens, casos amorosos e consumo excessivo de álcool. Rumores persistem de que durante seus anos de auge, Bow enfrentou pelo menos uma gravidez indesejada e foi secretamente enviada pelo estúdio para uma clínica particular para um aborto, preservando sua persona na tela. O procedimento sigiloso exemplificava como os estúdios controlavam até os aspectos mais íntimos da vida de suas estrelas. Em 1931, assediada por publicidade negativa e turbulência pessoal, Bow sofreu um colapso nervoso e se aposentou dos filmes com apenas 26 anos. Em 1932, após se casar com o ator Rex Bell, ela engravidou intencionalmente e, em 1934, deu à luz seu filho, finalmente experimentando a maternidade livre das imposições do estúdio. No entanto, problemas de saúde mental seguiram, e ela viveu em grande parte fora dos holofotes até sua morte em 1965. A trajetória de Clara Bow, desde a ascensão meteórica até o afastamento forçado, revela o lado obscuro da Hollywood inicial, onde até as estrelas mais brilhantes eram vulneráveis à exploração e onde uma única decisão privada podia determinar o curso de toda uma vida. Ava Gardner. Ava Gardner entrou com tudo no estúdio da MGM em 1941, rapidamente ganhando a reputação de ser uma das protagonistas mais magnéticas de Hollywood. No entanto, por trás de seu olhar ardente, havia uma agonia privada que poucos suspeitavam. Em 1951, pouco depois de se casar com Frank Sinatra, Gardner descobriu que estava grávida. Sinatra, então no auge de sua própria fama, temia que a paternidade prendesse Gardner à vida doméstica e atrapalhasse tanto sua carreira em ascensão quanto sua imagem de solteirão despreocupado. Executivos do estúdio na MGM, sempre atentos ao retorno de bilheteria, concordaram silenciosamente. Poucos dias após saber de sua condição, Gardner foi chamada a uma clínica discreta em Beverly Hills. Sob o pretexto de um tratamento tônico para exaustão, ela passou por um aborto secreto. Os publicitários do estúdio mais tarde atribuíram sua breve ausência a uma infecção sinusal. Amigos que visitaram seu apartamento de recuperação falaram do choque que persistiu muito tempo depois de Gardner voltar ao trabalho. Colegas perceberam que sua vivacidade característica estava impregnada de melancolia, e ela nunca mais falou da vida que havia abdicado. Embora a MGM continuasse a escalá-la em papéis glamourosos e sensuais, Gardner carregava uma tristeza não dita. Anos depois, biógrafos juntaram a verdade. Não foi uma doença, mas a perda de seu primeiro filho que a deixou exausta. Este episódio exemplifica como até mesmo as estrelas mais celebradas poderiam ser coagidas a uma tragédia privada. O consentimento de Gardner dificilmente foi livre. Diante do peso combinado de um marido poderoso e de um estúdio inflexível, sua escolha foi reduzida à obediência ou exílio. Embora tenha canalizado sua dor em desempenhos indeléveis, a memória de seu coração partido não visto a assombrou até sua morte em 1990. Marlene Dietrich.
Marlene Dietrich chegou a Hollywood em 1930 como a musa exótica de Joseph von Sternberg, cativando instantaneamente o público com sua voz rouca e atração andrógina. A Paramount Pictures cultivou sua imagem como uma mulher liberada do mundo, mas insistiu que ela permanecesse desapegada, tanto romanticamente quanto maternalmente, para preservar seu mistério. Em 1935, Dietrich se envolveu em um breve caso com um diplomata europeu enquanto estava em locação em Paris. Quando ela percebeu que estava grávida, a cláusula de moralidade da Paramount se destacou. Uma gravidez solteira destruiria o enigma cuidadosamente elaborado que eles comercializavam mundialmente. Em vez de se submeter às ordens do estúdio em Los Angeles, Dietrich escapuliu sob a cobertura da noite para Tijuana, onde passou por um aborto clandestino. Mais tarde, os agentes de imprensa do estúdio explicaram sua ausência de uma semana como indisposição. Dietrich nunca reconheceu publicamente o procedimento, mas confidenciou a amigos próximos que foi uma necessidade dolorosa, que afirmou sua determinação em viver sob seus próprios termos, mesmo a um grande custo pessoal. Nos anos que se seguiram, a persona de Dietrich tornou-se ainda mais desafiadora. Ela insistiu em interpretar personagens com autonomia, o Anjo Azul, Arizona, e usou seu serviço durante a guerra, entretendo tropas aliadas para reforçar sua reputação como uma força independente. No entanto, o aborto em Tijuana permaneceu uma cicatriz privada. Um lembrete marcante de que na velha Hollywood, o corpo de uma mulher nunca era totalmente seu. A escolha de Dietrich de controlar sua fertilidade, por mais dolorosa que fosse, ressaltou uma rebelião maior contra a dominação dos estúdios, um limite que ela se recusou a deixar que alguém cruzasse novamente.